Olá! Bem-vindo ao episódio 5 da série sobre insensatez. Obrigado por ouvir nossos materiais. Podcast adaptado de artigo de nossa autoria, registrado e publicado em nosso site em novembro de 2016 e atualizado em dezembro de 2022, gerado por voz artificial de alta qualidade. Insensatos especialistas em comportamento e saúde mental. Autores: Wagner Pereira e Ana Carvalho. Para mostrar como a falta de bom senso, sensatez, é séria, até mesmo muitos dos profissionais ligados a estudos comportamentais e de saúde mental, que deveriam ser super sensatos e trabalhar seus clientes, pacientes para os equilibrar, os tornar mais sensatos, são bastante insensatos. Alguns, durante as sessões de terapia, até trabalham seus pacientes de forma subliminar, imperceptível a leigos, com um jogo de frases, palavras, para manter, ou mesmo aumentar um pouco mais suas insensatezes, visando não perdê-los como pacientes, pois se tratá-los de forma adequada e eficiente como poderia e deveria, em algum momento o paciente não necessitará mais de seus serviços, e obviamente o perderá como fonte de faturamento. Estes terapeutas, em suas imaturidades comerciais e insensatezes, não enxergam que se realmente forem bons e eficientes, os clientes curados e ou seus parentes, entes queridos, ficarão satisfeitos, agradecidos e certamente falarão bem deles, aumentando assim sua credibilidade e reputação profissional, e consequentemente comercial, o que lhe trará mais clientes e os fará economicamente, certamente, cada vez melhores. A coautora deste material testemunhou situação em que claramente dava a entender que a psicóloga trabalhava sua paciente, de forma que a mesma não pensasse com sua própria cabeça. Pelo que se podia perceber, levando em consideração fatores lógicos e várias situações, a alta ou pelo menos a diminuição expressiva da necessidade da psicóloga era plenamente possível, como disse acima em outras palavras, mas não acontecia, visando que a pessoa fosse sempre dependente de seus serviços e consequentemente, que continuasse como sua paciente. Neste caso tinha mais um agravante, a família era muito rica e alguns membros, especialmente a paciente, sua mãe e alguns serviçais interesseiros, passaram a ter grande estima pela profissional que se tornou grande amiga, praticamente um membro da família. E com isso, além de uma excelente remuneração, a profissional tirava grande proveito, sempre ganhando muitos presentes de forma induzida, através de manipulação. Coisas simples como bolsas originais de marcas como Louis Vuitton. A psicóloga passava várias horas por dia com a paciente, coisa que já ocorria há anos. E quando percebia que algum funcionário novo, poderia atrapalhar seus planos, através de manipulação, ela procurava fazer com que a paciente não gostasse da pessoa, e esta, por sua vez fazia com que sua mãe, que também era bastante suscetível às manipulações da psicóloga, dispensasse o novato ou a novata. E muitas vezes a psicóloga se encarregava de encontrar alguém de sua confiança para assumir o cargo, proporcionando maior controle na residência, e até fora dela. O filme biográfico norte-americano de 2014 Love and Mercy, The Beach Boys, uma história de sucesso, título no Brasil, mostra a história de um psicólogo que manipulava o talentoso e renomado músico e compositor Brian Wilson, cofundador da banda The Beach Boys. Brian realmente tinha um problema, mas foi piorado de propósito por um psicólogo explorador, sujo, malicioso, que utilizou seus conhecimentos e habilidades de forma maliciosa. O filme mostra que após conquistar a confiança do músico especialmente através de manipulação, mesmo sem sua profissão permitir, o psicólogo passou a receitar e ministrar indevidamente diversos remédios, drogas para ele. Com a pior expressiva do comportamento do Brian, provocada pelos remédios, o psicólogo passou a morar na mansão e a manipular e controlar todos ao redor do músico. Assustou e expulsou aqueles que achava ser prejudicial para seus planos. E deu certo, pois passou a controlar tudo o que era dele. É um filme muito bom quanto à manipulação. Ao final do filme, é revelado tudo o que aconteceu com Brian e com o insensato, ganancioso e maldoso psicólogo. Vale muito a pena assistir. Tirando os remédios, drogas, o caso que a coautora deste material testemunhou, citado acima, tem muitas semelhanças com o do músico e compositor Brian Wilson. Apesar de não ser o foco neste material, gostaria de deixar claro que não são só especialistas em psicologia e psiquiatria que fazem estes tipos de manipulações. Qualquer pessoa com um pouco de conhecimento e ou habilidade relacionada a comportamento pode se tornar um maldoso manipulador. Pode parecer raro, incomum, mas hoje nem é tão raro assim. Existem vários casos similares quanto a controle, manipulação para manter o paciente dependente. Esta é uma prática relativamente comum entre psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e outros tipos de médicos e profissionais de saúde sujos, gananciosos, sem a mínima ética profissional. Insensatez, incoerência consciente e subconsciente. A insensatez pode ser consciente, intencional, de propósito, mas apenas de forma figurada, pois, na realidade não existe insensatez consciente. Os sentidos dos termos se conflitam. Em outras palavras, se é insensato, não pode ser consciente, intencional. Quando pessoas cometem atos insensatos de forma consciente, na realidade não passa de malandragem, malícia, falta de vergonha na cara e ou por falta de conhecimento, por ignorância. A insensatez verdadeira é basicamente subconsciente, por inocência, ingenuidade, falta de bom senso, ou por algum tipo de deficiência mental.
Como sempre buscamos lembrar, em pessoas normais, sem distúrbios mentais direto ou indiretamente relacionados, bom senso e sensatez têm forte relação com raciocínio lógico e nível de maturidade, e ambos dependem do meio e forma que somos criados, direcionados pelos pais, professores, escolas, do tipo, teor e qualidade dos conhecimentos adquiridos, e outros. Ao longo principalmente de nossa infância, pré-adolescência e adolescência, períodos em que são desenvolvidas grande parte de nossas principais habilidades, inclusive a sensatez. Para finalizar este episódio, gostaria de, mais uma vez, agradecer por ouvir nossos materiais, e recomendar se ainda não ouviu, para maior compreensão sobre o tema, ouça os outros desta série. Ouça também outros materiais de nossa autoria. E para ampliar ainda mais seu potencial geral, nos acompanhe em nossas redes sociais. Links na descrição. Um grande abraço, e até o próximo. Mensagem para plagiadores. Por vários motivos, todas as obras intelectuais de nossa autoria, incluindo esta, são verdadeiramente registradas. Saiba mais sobre nosso preparo e conhecimento quanto a plágio e roubo intelectual geral em nosso site. Veja também a série de podcasts de nossa autoria sobre este tema.